A serial killer que viajou pelos Estados Unidos matando e roubando em companhia de sua namorada. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Aileen Wuornos. Olá pessoas, sejam mais que bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir das 3 horas. Se você já é inscrito nesse canal, seja mais que bem-vindo a mais um vídeo. E se você não é inscrito nesse canal, não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve no canal aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo e deixa o seu like. E se quiser também compartilha para os seus amigos. Mas então, hoje eu vim falar sobre o caso de Aileen Wuornos. Uma mulher serial killer. Exatamente, mais uma mulher serial killer. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Aileen Carol Wuornos foi uma serial killer americana. E em 1989 e 1990, Aileen Wuornos, enquanto se prostituía, matou 7 de seus clientes homens. Aileen disse que matou por legítima defesa, porque segundo ela, os seus clientes estavam tentando estrupá-la. Aileen Wuornos foi condenada à morte por 6 dos 7 assassinatos. Ela foi executada no dia 9 de outubro de 2002, na Flórida, por injeção letal. Agora que eu dei essa resumidinha, vamos para o caso. Quem era Aileen Wuornos? Aileen Carol Pittman nasceu em fevereiro de 1956, em Rochester, Michigan. Sua mãe, Diane Wuornos, tinha apenas 14 anos quando se casou com seu pai, Leo Daley Wuornos, em junho de 1954. E apenas um ano depois, em 1955, Diane deu à luz ao irmão mais velho de Aileen, o irmão chamado Cade. E em menos de 2 anos depois do casamento e cerca de quase 2 meses perto do nascimento de Aileen, Diane decidiu se divorciar do marido dela, dando à luz a Aileen alguns meses depois, quando ela tinha 16 anos. Aileen nunca conheceu seu pai, porque enquanto ela nascia, ele estava no exército para fugir da prisão. Mas não adiantou muita coisa, porque logo assim que ele saiu do exército, ele foi preso, e na prisão ele cometeu suicídio. Depois de todos esses eventos, a mãe decidiu abandonar Aileen e seu irmão junto com os avós maternos que a adotaram. E foi aí que seu nome mudou de Aileen Carol Pittman para Aileen Carol Wuornos. E foi a partir desse momento que sua vida só desandou. Os seus avós eram alcoólatras e Aileen era constantemente vítima de seu avô, que batia nela e abusava dela também. E com todo esse sofrimento na casa dos avós, os irmãos Wuornos começaram a se aproximar muito mais. E essa aproximação fez com que, aos 10 anos, Aileen começasse a ter relações sexuais com o próprio irmão. E no começo da adolescência, Aileen começou a oferecer sexo para os garotos da escola e também para os garotos da vizinhança, em troca de dinheiro e cigarro. Aos 14 anos, Aileen ficou grávida após ser abusada por um amigo do seu avô. E em 1971, após ser expulsa da casa dos seus avós, ela deu à luz em uma casa de apoio às mães solteiras. O bebê foi logo para a adoção e ela nunca conheceu seu filho. E aos 20 anos de idade, ela se casou com um homem chamado Louis Phil. O casamento durou pouquíssimas semanas porque, segundo o próprio Louis, Aileen bateu nele com uma bengala. E foi a partir daí que ela entrou em vários relacionamentos fracassados. E foi nessa mesma época que Aileen começou a ter alguns problemas com a polícia, como identidade falsa, dirigir embriagada, atirar pra tudo quanto é canto, roubo, enfim. Esses foram alguns dos delitos que Aileen cometeu. Ela chegou a ser presa por alguns desses delitos, mas logo assim ela saiu e começou a se prostituir novamente para poder sobreviver. E também foi nessa mesma época, trabalhando como prostituta em 1986, que Aileen foi presa pela polícia após um de seus clientes alegar que ela estava ameaçando ele de morte e exigindo dinheiro. E foi nesse mesmo ano que Aileen começou a se frustrar com os homens e começou a frequentar bares homossexuais. E foi em uma dessas visitas a bares homossexuais que ela conheceu Tyria Moore, por quem ela se apaixonou e começou a viver juntas desde então. Porém, mesmo morando juntas, Aileen ainda se prostituía para se manter. E agora sim eu vou falar sobre os crimes de Aileen. Mais tarde seria revelado que entre o final de 1989 e o outono de 1990, Aileen cometeu cerca de 7 assassinatos ao longo da rodovia da Flórida. Sua primeira vítima foi um de seus clientes chamado Richard Mallory, de 51 anos. Segundo Aileen, o programa tinha saído de controle e o homem a levou para um local isolado, onde a espancou, a estrupou e também ameaçou ela de morte. E supostamente, em legítima defesa, Aileen deu 3 tiros
em Richard e enrolou seu corpo em um tapete e jogou ele em um ferro velho. O corpo de Richard foi encontrado em 12 dias, já em um estado bem avançado de decomposição. E conforme o tempo foi passando, ela foi cometendo mais e mais vítimas e ela chegou a contar essas vítimas para Tyria, a sua namorada, que se recusou a acreditar e a saber de mais detalhes. Aileen sempre os matava a tiro a queima-roupa, roubava os seus pertences e depois abandonava o carro em uma outra região. As outras vítimas foram David Spear, de 43 anos, Charles Caskedon, de 40 anos, Troy Eugene, de 50 anos, Charles Humphreys, de 56 anos, e Walter Geno, de 62 anos. E também sua última vítima, Peter Siemes. E a essa altura a polícia já estava buscando por um serial killer, considerando toda a semelhança entre os casos. E uma pista muito importante para a polícia foi que os bandos de motoristas estavam sempre puxados para frente, o que indicava um homem ou uma mulher de baixa estatura. E agora sim eu vou entrar na parte do julgamento e da prisão. E em julho de 1990, 2 mulheres se envolveram em um acidente de carro e fugiram antes mesmo que a polícia chegasse ao local. O veículo em questão pertencia a Peter Siemes, um homem que já havia desaparecido há mais de um mês. E várias pessoas que testemunharam o acidente resolveram fazer um retrato falado das 2 mulheres. Logo assim que o retrato falado foi divulgado, várias pessoas começaram a ligar para a polícia falando que conheceram quem eram aquelas pessoas. E adivinha só, era a Aileen Wuornos e Tyria Moore. E em janeiro de 1991, Aileen foi vista por um policial disfarçado. Aileen foi presa em um bar em Port Orange, na Flórida, enquanto outra policial encontrava Tyria Moore, na Pensilvânia. Logo assim que ela foi presa, não teve muitas evidências que comprovassem que Aileen Wuornos era realmente a culpada. E então a polícia fez um acordo com Tyria Moore que ela seria retirada das acusações se ela ajudasse a polícia a fazer com que Aileen confessasse os crimes. E foi assim que, durante um telefonema, Aileen Wuornos confessou todo o crime para Tyria Moore. Durante o julgamento, Aileen disse que havia sido abusada e agredida por Richard Mallory e que teria o matado em legítima defesa. Embora não tenha sido levado ao tribunal, Richard Mallory já havia sido preso durante uma década por abuso. Ela também disse que a morte dos outros 5 homens também foi em legítima defesa. Porém, mais tarde, ela decidiu retirar essas alegações. E no dia 27 de janeiro de 1992, Aileen Moore foi acusada e sentenciada à morte pelo assassinato de Richard Mallory. E conforme os meses foram passando, Aileen se declarou culpada pelos assassinatos dos outros 5 homens. E também ela recebeu a sentença de morte desses 5 homens. E fora do tribunal, ela confessou a morte de Peter Siemes. O corpo nunca foi encontrado. Passando um pouco mais de uma década no corredor da morte, Aileen decidiu demitir todos os advogados de defesa, visto que ela não tinha quase nenhuma chance de sair de lá viva. Porém, um advogado dado pelo tribunal estava mega preocupado com os comentários de Aileen durante o julgamento, o que indicava que ela estava fora da realidade. Ou seja, ela estava meio maluca. E em 2002, o governador do estado da Flórida, Jeb Bush, suspendeu temporariamente a execução de Aileen para que 3 psiquiatras pudessem contestar que Aileen estava ciente de todos os assassinatos e também que ela estava ciente de que ela iria morrer. Aileen foi executada na manhã do dia 9 de outubro de 2002 e seus restos mortais foram cremados e jogados em uma árvore onde ela morava. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau!